Boa tarde. Bem, tema de hoje é Tribunal do Júri, procedimento do júri, tema que desperta interesse em toda sorte de pessoas, não só aqueles que atuam no âmbito do direito, mas os curiosos, aqueles que visualizam na televisão, em filmes, com muito mais frequência nos Estados Unidos que aqui. Aqui o Brasil adota esse modelo apenas para os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Vou explicar o que é isso. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, para todo tipo de penalidade, até os casos civis, são julgados pelo Tribunal do Júri. Para todos não, mas com maior frequência que aqui no Brasil. É um tema tão antigo quanto a história da humanidade, quanto a existência da humanidade. Não se sabe definir ao certo a origem do Tribunal do Júri. Os romanos utilizaram bastante desse modelo, inclusive um caso emblemático sobre o uso do Tribunal do Júri, e talvez mais conhecido na história da humanidade seja o de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi levado a júri popular e o povo escolheria entre ele e Barrabás. Na realidade, os romanos rejeitaram a submissão ao júri na medida do possível, e era do interesse dos judeus que Jesus fosse morto. Inclusive, não era permitido aos judeus que o matassem. E isso já evidencia a intenção dos judeus em matar Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, Mateus, enfim. Nesse caso, Pilatos não encontrou nada que pudesse incriminar Jesus e submeteu ao povo. Jesus foi testado em relação aos impostos. A grande alegação dos judeus era em relação aos impostos. Foi dito que ele blasfemava, que causava uma desorganização na população com os novos ideais, e que especialmente havia uma afronta a César na medida em que ele incitava o não pagamento de impostos, o que é também uma mentira, de acordo com a leitura da Bíblia, onde ele diz que se deve dar a César o que é de César. Inclusive, isso é parêmia no direito tributário. Aqueles que estudam direito tributário podem lembrar bem da parêmia latina quae sunt Caesaris Caesari, ou seja, dai a César o que é de César. Foi exatamente o que Jesus respondeu naquele momento. Havia ali pessoas dissimuladas no meio dos ouvintes, dos interlocutores, que queriam encontrar alguma brecha para incriminar Jesus, mas não encontravam. E aí submeteram a Pilatos sob essa alegação de que afrontaria o Império Romano. Ele era um governador abaixo de César. E por fim, lavou as mãos, ele não encontrou erro nenhum, submeteu o povo ao júri. E o júri definiu que ele deveria ser crucificado e não Barrabás. Essa é uma história, dentre outras, na história secular, que fazem essa abordagem, esse procedimento do júri. No Brasil, o Tribunal do Júri ele é startado, ele é iniciado por uma denúncia. O procedimento inicia com a denúncia de um promotor de justiça, ou, se for uma autoridade maior, com o respectivo membro do Ministério Público, seja lá o Procurador-Geral da República, no caso do presidente, e outras autoridades. É dado prazo de 10 dias para a defesa, para o advogado constituído responder à denúncia. A denúncia, para quem não sabe, é uma petição, é um pedido do promotor de justiça para condenação de determinado acusado. A partir da denúncia, o sujeito é acusado. Ele passa a ser acusado. É uma acusação. Em seguida, após o prazo de 10 dias, caso não apresente resposta ao advogado constituído pelo acusado,
um defensor público faz essa resposta e apresenta em 10 dias, em até 10 dias, em seguida, encerrada esse prazo, cumprida a norma procedimental onde a defesa é apresentada, 5 dias são abertos para o promotor se manifestar sobre preliminares. Preliminares, impedimento, suspeição do juiz, incompetência do júri, são apresentadas pelo Ministério Público. A partir de então, 10 dias para diligências, o juiz vai buscar informes periciais e toda sorte de documentos que demonstrem ali a verdade real. O juiz busca a verdade real, o real acontecimento, isso sem afetar a sua imparcialidade. O juiz no tribunal do júri não exerce a função jurisdicional, mas ele exerce sim a função administrativa, ele administra o feito, tornando o feito maduro e submete ao júri, ao conselho de sentença, de onde se extrairá um veredito. Essa é a primeira parte do júri. A primeira parte do júri é essa, relacionada ao procedimento de preparo, o sumário de culpa. Primeiro momento é chamado de sumário de culpa. Na audiência, que é seguida a essas diligências, é colhida as declarações do ofendido, as testemunhas de acusação primeiro e depois a de defesa fazem os seus depoimentos. Em seguida, se houver requerimento, o perito apresenta a sua perícia, é feita a perícia e apresentado o laudo e se manifesta se houver requerimento. Após isso, as acariações, a confrontação de depoimentos para saber se há contradição ou não entre depoimentos de testemunhas, do ofendido, enfim. O reconhecimento de pessoas ou coisas, o ofendido vai tentar reconhecer o acusado, saber se ele de fato é o sujeito que participou da conduta delitiva. E os materiais de uso, os materiais de crime, as armas, os aparatos usados para o crime. O ofendido ele vai tentar reconhecer, assim como as testemunhas. Após isso, é feito o interrogatório e, por fim, os debates. Cada um, advogado e promotor, com 20 minutos prorrogáveis por mais 10 nesses debates. Passado esse tempo, em 10 dias, o juiz ele faz a pronúncia ou não. Ele pronuncia ou impronuncia. A pronúncia é a definição, é a conclusão de que há indício de autoria e materialidade, de que a pessoa, o acusado, ele pode ser o autor ou partícipe e que há um crime ocorrido. E se não houver esses indícios de autoria e materialidade, ele será impronunciado. Se for pronunciado, cabe recurso em sentido estrito, que é uma decisão interlocutória mista, ela não põe fim ao processo, ela dá início a um outro procedimento. Caso haja impronúncia, o promotor pode apelar para que consiga o prosseguimento da ação penal até a segunda fase do júri. Certo? Se esse procedimento não termina em 90 dias, o advogado interessado ele pode sim impetrar o habeas corpus caso o réu esteja preso. O acusado, se estiver preso, vai se manifestar em relação a isso. Nesse momento de pronúncia, o juiz ele vai se manifestar sobre a prisão, se mantém ou se revoga a prisão de acordo com a conveniência e oportunidade, se for preventiva, de acordo com os requisitos do artigo 311 a 313 do Código de Processo Penal, se houver aí influência na ordem pública, se for interferir na aplicação da lei penal ou até mesmo nas investigações,
ou na ordem, ou na influência com relação às testemunhas dele solto, enfim. O juiz se manifeste sobre a prisão, sobre conveniência ou não dele preso. E sobre fiança, se ele for afiançável. Se o crime for afiançável, é possível que o juiz arbitre a fiança para o sujeito sair e responder ao processo em liberdade. Então, essa é a primeira parte, vou partir para a segunda. Ok? Um forte abraço.